Oi pessoal, nós estamos aqui no estúdio da Iuse. A Iuse, que você bem sabe, tem dentre os seus produtos seguro de automóvel. E quando o assunto é automóvel, a gente fala em automóvel de série, de produção e também automóvel de competição. A gente volta um pouquinho no tempo para falar exatamente deste início da formação do automobilismo. E um personagem, ele emerge com grande força nessa época. Esse personagem chama-se Birdie Clemente. Birdie, como começou o seu interesse pelo automobilismo? Na época em que eu comecei e tive muita sorte, foi a época em que começou a indústria do automóvel no Brasil. E quando começou a indústria do automóvel no Brasil, logo a primeira fábrica Vermag, eles descobriram que o melhor palco, o melhor vitrine para apresentar o produto deles seria os autódromos, seria as competições. A Vermag patrocinava o jornal da Rádio Dourado e era um jornal importantíssimo naquela época. E a Vermag patrocinando aquele jornal, ela malhava muito em propaganda nos carros, nos resultados de competição. E eu e o Marinho eram os dois pilotos dela. Então nosso nome toda hora é vinculado nas propagandas e tal. E eu falei pro Marinho, pô, eu vou pedir alguma coisa para esses caras, pô. Afinal, nós estamos sendo interessantes para eles e tal. E você tá louco, nós vamos perder essa boca aqui. Somos dois únicos no Brasil que guiamos de graça. Naquela época não existia contrato, não rolava dinheiro, não tinha nada disso. De repente, todo mundo me chamou de louco quando eu pedi um carro na Vermag para meu uso particular. De repente, eu sou convidado para ir guiar o melhor carro do Brasil, ainda ganhando uma nota de salário e tal. E ali começou os pilotos de carreira surgirem. Eu fui o primeiro, por uma graça de Deus, né? Eu tive a oportunidade de perguntar para o Schumacher como ele se via num carro, por exemplo, dos anos 60. E a primeira coisa que ele disse foi, eu não competiria naquele carro. Naquela época eles começavam um campeonato mundial com 25 pilotos. Isso é da época que você estava na arena lá, né? E sabia que até o fim do ano, uns 3, 4 iam morrer. Então eles faziam uma reunião, um olhar para a cara do outro, pô, quem será que vai esse ano, né? Eu acho que hoje a coisa está muito engessada, sabe? A parte esportiva está ficando cada vez menor. Cada vez que a tecnologia invade mais qualquer equipe do piloto, mais o trabalho dele se encurta. Eu queria só mencionar dois episódios que são clássicos do seu período e que vale a pena a gente mostrar para essa geração que não conheceu aquilo. Primeiro, a Willis produzia dois carros, o Dolphine e depois o Gordini, que tinham fama de ser pouco resistentes. Então, a agência de publicidade que cuidava da fábrica criou um teste de resistência em Interlagos, 50 mil quilômetros, o carro iria ficar rodando lá sem parar. Pegou toda a equipe de pilotos da Willis, criou uma mega estrutura no autódromo, recapeou o anel externo em 3.200 metros, pegou um carro aleatoriamente da linha de produção, chamou um comissário da FIA que veio de Paris para controlar a legalidade do teste e mostrar no mercado brasileiro que o carro tinha resistência e podia competir contra a Volkswagen, que era um carro sabidamente resistente. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa experiência fantástica. O Gordini foi projetado naquela época para a Europa. Aqui no Brasil, naquela época, as ruas, a grande maioria era paralelepípedo e as estradas eram chão batido. Aí o Mauro Salles teve a ideia para promover a imagem de resistência do Gordini, fazer o recorde mundial de resistência. Aí eu fiquei, quando ele me falou, eu falei, você tá louco, imagina. E o carro passava sempre no mesmo lugar. Uma hora eu provavelmente me distraí um pouco e a roda de trás pegou naquele farelo do asfalto que ia se dissolvendo, né? Aí eu não consegui voltar mais. O carro capotou. Não parava mais de virar aquele carro. Mas ele caiu em pé. Eu peguei com a cabeça baixa, fui até o box. Com o teto afundado, né, Bill? Teto afundado. Morrendo de vergonha. Você não imagina a vergonha que eu tava, né? De ter capotado aquele carro. Antes de eu capotar, nossa média estava 107.
E depois da capotada, depois de 50 mil quilômetros, com parada e tudo, nós terminamos com 97 de média. Só queria encerrar a nossa conversa, Birdi, com mais um episódio daquela época, mais um produto do seu período, que era o Cirquinho. Cirquinho. Ah, Cirquinho, nossa. A equipe Willis, quando não tinha competições no calendário, levava seus pilotos. Fazia parte desse raciocínio do Record. Sim. Porque a Willis tinha que vender os Gordini. E o Gordini estava tropeçando nessa fragilidade que ele tinha, e os franceses não deixavam a gente mexer no carro. Então o Mauro falou, quando não tem corrida, nós vamos fazer um show de acrobacia, de simulamos uma corrida nas cidades do interior, geralmente na Praça da Igreja, no centro da cidade. Para acrobacia, entenda-se cavalo de pau. Cavalo de pau, fazemos de tudo, né? E uma coisa pitoresca daquela época que ficou na história é que o Greco chegou para nós e falou, nós precisamos inventar alguma coisa, porque esse negócio está muito manjado, cara. Vamos vir de frente e sair de frente, dar um cavalo de pau duplo. Aí eu ia na cabeceira da pista e vinha aí, fiquei a manhã inteira até pegar a mão. Aí chegamos na cidade, o Greco começou a conversar com um cara que era o socialite lá da cidade, era dono de uma lanchonete grande lá. E o Greco começou a falar que nós estávamos fazendo 360 graus. E o cara contestou o Greco. Não, vai. No fim, o Greco apostou com o cara e eu tive que ir lá para a estrada fazer para o cara ver. Eu sei dizer que eu vim para a estrada, parei, balei, dei a primeira. Quando o carro já ia sair de frente, a minha porta abriu. E o carro saiu debaixo de mim. Eu caí do carro. O carro terminou, foi reto, entrou para a esquerda, caiu numa bruta piramba lá, o carro caindo naquela piramba, eu com o cara dentro. Você acompanha a Fórmula 1, Birdi, hoje em dia ainda? Acompanho, lógico, acompanho tudo. De uma forma meio discreta, porque para ser um jornalista hoje do automobilismo, o cara tem que ser sábio, né? Tem que estudar muito, tem que estar atualizado toda semana, ele tem que ver tudo o que aconteceu. Ele tem que gostar, essencialmente, né, Birdi? Gostar, mas independente dele gostar, ele tem que estudar permanentemente, porque dá tanta informação. Se você pegar o volume da televisão e abaixar, não tem graça nenhuma, aquele trenzinho, mas os caras falam tanta coisa, mexe com pressão de pneu, velocidade do vento, é tudo. E você fica envolvido com um monte de informações ali, e aquilo faz parte do espetáculo. Te agradeço uma vez mais a presença aqui para falar de um assunto fascinante. Vamos torcer juntos pelo sucesso do brasileiro que tenta chegar à Fórmula 1, Sérgio Sete Câmara, na Fórmula 2. Eu me sinto muito honrado em cumprir essa missão. Estou sempre à disposição, especialmente tu aí. Um prazer, Birdi. Obrigado. Até o próximo nosso encontro.